Hã? Porque, meu filho, se já é um negócio assim meio complicado você escrevendo no português por extenso, imagina usando um bocado de símbolo. Não é? Concorda comigo? Então eu prefiro escrever, tá? Se eu estiver explicando para alguém que já sabe, eu estou explicando alguma coisa, eu uso os quantificadores que eu escrevo menos. Mas, didaticamente, os quantificadores não são muito bons. Os símbolos, né? Os quantificadores são... Não é que os quantificadores são ótimos. O problema é ficar usando símbolo demais, porque aí você acaba se perdendo na simbologia. Tá gravando? Entendeu aí? Entendeu? Então, o 7 é limite de f... Ah, você diz o símbolo do limite? O Vzinho, né, cortado, porque eu acho que didaticamente não é muito bom. Prefiro escrever a palavra por extenso. 7 é limite de f de x com x tendendo a p dessa função, com x tendendo a 3. Olha aqui, por que é? A intuição diz, e a definição? Ou seja, a minha intuição vai ao encontro da definição? Vai sim. Por quê? Porque, observe, quem é f de x, ó, dado x diferente de 3, o 3 não interessa no cálculo do limite. Quem é f de x menos 7? Quem é? Em módulo, quem é? Hã? Vai ser 2x mais 1 menos 7, que é o quê? 2x menos 6, que é quanto? 2 vezes o módulo de x menos 3. Concorda? Guarda isso aí. Aí, beleza. Com isso aí, show. Porque é o seguinte, daí de onde? Daí dessa igualdade, disso aqui, dado epsilon maior do que 0, escolhendo, porque eu vou escolher um delta, escolhendo. Se você entendeu, diga quem é um delta que funciona, para garantir esta minha implicação aqui. Não, não. Epsilon dividido por 2, ó, olha para cá. Epsilon dividido por 2, tem-se, primeira coisa, se o epsilon é positivo, essa escolha de delta é um delta positivo, certo? E vale o seguinte, você tem o delta positivo e você tem a sua implicação. E x pertencente ao domínio da f. Quem é o domínio da f? Quem é? Os reais. E x menos quem é o p? Quem é? P é 3. Menor do que delta, maior do que 0, implica o quê? Se x menos 3 é menor do que delta, quem é delta, hein? Mas se x menos 3 é menor que f sobre 2, 2 vezes x menos 3 é menor do que? Mas quem é 2 vezes x menos 3? Deu certinho. Tá certo? Figurinha. 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 O que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte. Tá aqui a reta. Tá aqui a reta. Tá aqui o 7. É. Não é não? Quem é 2 vezes x menos 3 em módulo? Para que eu fiz isso? Foi só de enfeite? Não. Tá gravando? Tá. Então pronto. E saiu, ó. Então é o seguinte, tá aqui o 7. Pega o 7 mais epsilon, que é dado. Esse é dado. É qualquer.
pega o 7 menos epsilon. Com esse epsilon positivo, se você pegar uma vizinhança em torno do 3, aqui o 3, de raio epsilon sobre 2, eu te garanto, pelo que eu fiz, que x aqui dentro, se você pegar x aqui dentro, eu estou precisando de aqueles que operam, como é? O cara opera e fica uma instrumentista, é? Do lado, passando o pincel. Eu garanto que x aqui dentro vai garantir o que, hein? O f de x aqui nesse intervalo. Em outras palavras, 7 é o limite de f de x com x tendendo a 3. Por quê? Porque eu posso fazer com que o valor f de x fique tão próximo de 7 quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de 3. Tá? E é isso aqui foi fundamental para eu saber escolher o delta a partir do epsilon que é dado. Tá? Tá bom? Diga. Essa proximidade ela vai ser sempre maior do que Não. Você está dizendo, será que o negócio aqui vai ser, esse aqui, o delta, vai ser sempre menor que o epsilon? Não, no caso que eu dei, o x ele é maior que 3, certo? Certo. Ele vai ser sempre maior do que o x mais próximo ou vai ter casos que vai ser... Não. Ele está aqui, qualquer x aqui dentro, se ele está aqui, ele é menor do que 3. Mas ali inverte, então, no caso. Não, o f de x vai cair aqui. Ah, é porque eu desenhei, eu não fui fiel. O meu desenho não está fiel à realidade, né? É isso que quer dizer. Na realidade está aqui, tá certo? Para ser fiel, o f de x está aqui dentro. Era isso, né? É. Diga. É o controle que você tem sobre a diferença de f de x para 7. Tá certo? Se o x está aqui dentro, de modo que a distância de x a 3 seja menor do que epsilon sobre 2, com certeza a distância de f de x a 7 será menor do que epsilon. Tá? É isso aí. Esse foi fácil. Só que você demonstrar limite usando a definição é que te permite fazer as contas. Mas você demonstrar limite usando a definição pode ser meio complicado. Tá? Eis porque eu vou elencar aqui várias propriedades operatórias do limite. Mas antes, vamos ver um que se justifica usando a definição um pouco mais complicado, tá? Por exemplo, 4 é limite. A intuição diz isso, 4 é limite de x ao quadrado com x tendendo a quanto, hein? A intuição diz, não diz? Mas a minha definição confirma isso, ou seja, isso aqui, a intuição vai ao encontro da definição? Vai. Por quê? Porque é o seguinte, ó, dado x diferente de 2, você tem o seguinte. Vê se vocês prestam atenção aqui para você ver que você fica começa a ficar complicado você demonstrar limite usando a definição, tá? Eu nem vou cobrar isso de vocês, mas vocês precisam entender que essa é a definição. Embora ela seja odiada, mas não tem outra saída.
Para demonstrar teoremas, resultados, você precisa uma coisa que seja matematicamente manipulável. E é isso. Tá? É isso. Quanto tempo aí? Ah, beleza. Então, dado x diferente de 2, o que acontece com x ao quadrado? Vou botar aqui f de x, tá? Limite de para denotar a função, de g de x igual a x2, que é essa função, vírgula, com x tendendo a 2. Entendido? Então vamos pegar quem é g de x, quem é g de x menos 4. A função é g, tá? Quem é isso? Quem é? X ao quadrado menos 4. Fatoração. Fatoração é fundamental no cálculo do limite. Isso aqui é quanto? X menos 2 vezes x mais 2. E isso aqui é igual a quem? Ao módulo de x menos 2 vezes o módulo de x mais 2. Epa, problema. Eu não tenho isso aqui que eu tinha nesse exemplo. Aqui era uma constante. O fato disso aqui for uma constante, beleza, porque dado o epsilon, basta escolher o delta igual a epsilon sobre 2. Agora, observe uma coisa, ó. Observe uma coisa. Para esse exemplo, dado o epsilon maior do que 0, eu escolhi delta igual a epsilon sobre 2. Agora, perceba que a implicação funciona se eu pegar, por exemplo, delta igual a epsilon sobre 4. Não precisa ser epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 funciona, mas epsilon sobre 4 também. De fato, qualquer delta menor do que esse que eu peguei, funciona. Porque se funciona a implicação, se funciona essa implicação para delta igual a epsilon sobre 2, ela também funciona para delta igual a epsilon sobre 4. É ou não é? Funciona para delta igual a epsilon sobre 10. Então, dado epsilon, se existir delta, não existe só um. Existem infinitos. Porque qualquer delta menor do que esse delta que eu tomar e que funcionará, também vai funcionar. Tá certo? Agora, observem aqui. Diga. Hã? E se colocar um epsilon sobre 4, sobre 10, vai ser mais preciso do intervalo? Qual foi a frase que eu disse aqui? Isso aqui significa o quê? Eu posso fazer o valor f de x ficar tão próximo de 7 quanto eu queira. Se eu quiser com que essa diferença seja menor do que 1 sobre 1 milhão. Eu tenho que fazer a diferença de x a 3 ser menor do que quanto? 1 sobre... Não. Se eu quero que a diferença de f de x para 7 seja menor do que 1 sobre 1 milhão, basta escolher x de forma que a distância de x a 3 seja menor do que 1 sobre... Quanto? Quanto? Sobre? Ó, me responde. Diante do que eu fiz, preencha o tracinho para que esta implicação seja verdadeira. F de x é isso aqui, ó. Eu quero que isso aqui seja menor do que 1 sobre 1000. Me dê um tracinho aqui que torna essa implicação verdadeira. Meu amigo, eu não demonstrei aqui, ó. Dado o epsilon que é 0, escolhendo o delta igual a quê?
O que é que você tem? Isso aqui menor do que delta implica isso aqui menor do que epsilon. Então, se eu quero que isso aqui seja menor do que 1 sobre 1000, quem é que eu devo colocar aqui? 1 sobre... Qual é a metade de 1 sobre 1000? 500. Qual é a metade de 1 sobre 1000? Vocês não estão sabendo nem calcular a metade. Não foi o que eu demonstrei, gente. Dado o epsilon positivo, escolhendo delta igual a epsilon sobre 2, x menos 3 menor do que delta, ou seja, x menos 3 menor do que epsilon sobre 2, é condição suficiente para que f de x menos 7 seja menor do que epsilon. Então, se eu pegar 1 sobre 1000, basta pegar aqui 1 sobre 2000. Essa implicação será verdadeira. Eu posso fazer esse valor ficar tão próximo de 7 quanto eu queira, bastando escolher ou tomar o x suficientemente próximo de 3. Por exemplo, se eu quiser que isso aqui seja menor do que 1 sobre o número de William, 10 a 200. É o número de William, né? 1 sobre 10 a 200. Eu quero que essa distância... Então, qual é a distância do x a 3? A distância de x a 3 deve ser menor do que quanto? Para que a distância de f de x a 7 seja menor do que o inverso do número de William. 1 sobre 2 vezes 10 elevado a 200. É ou não é? Pelo amor de Deus. Agora voltando para cá. Tá? Então, dado x diferente de 2, isso aqui. Agora observe uma coisa. Se x menos 2 é menor do que 1, que é maior do que 0, por que x menos 2 menor do que 1? No cálculo do limite com x tendendo a 2, interessa o valor da função no 2? E também não interessa o valor da função para valores de x distantes de 2. O limite só me interessa quem está numa vizinhança de 2. Não me interessa quem está lá né? Entendido? Só me interessa quem está pertinho ali do 2. Então eu tenho um negócio aqui interessante, ó. Se o x menos 2 é menor do que 1, ou seja, se o x está próximo de 2, de forma que a distância dele a 2 seja menor do que 1, então x menos 2 é menor do que 1 e é maior do que menos 1. Certo? Como é que eu faço? Como é que eu faço para aparecer um x mais 2 aqui e ter uma desigualdade? Soma o quê? A todos os termos. Então, somando 4 a todos os termos, você vai ter que 3 é menor do que mais 2, que é menor do que 5. Logo, isso aqui e assim. Se esse número é maior do que 3, portanto ele é positivo, e ele é menor do que 5, o seu módulo é menor do que o quê? 5. Aí é isso aqui, essa análisezinha aqui, é que vai te dar a dica de como achar o delta a partir de um epsilon dado, de modo que essa implicação seja verdadeira para P igual a 2 e L igual a 4. Por isso que eu digo, daí de onde? Dessa minha análisezinha e disso aqui, dado o epsilon positivo, escolhendo, porque eu vou escolher, vou mostrar que existe, então eu vou escolher, vou pegar um que funciona. Escolhendo delta igual ao menor de dois números aqui. Vou pegar o menor de 1 e de epsilon sobre 5. Que diabo é isso?
Escolhendo o delta. De onde é que tu tirou isso? Daqui, ó, cara. Daqui. Porque o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que esta implicação é verdadeira. Com o delta que eu escolho a partir do epsilon dado. Então, escolhendo o delta igual a menor desses dois números, primeira coisa que você tem é o seguinte. O menor de dois números positivos ainda é um número positivo. Por exemplo, se o epsilon for 10, quem vai ser o delta? Qual é o menor entre 1 e 2? Então você já aprendeu. Se o delta, se o epsilon for 10, quem é que deve ser, quem é o delta por essa escolha? 1. Se o epsilon for 20, quem é o delta? 1. Mas se o epsilon for 1, quem é o delta? 1/5. Se o epsilon for 1/10, quem é o delta? 1 sobre que 1/10, macho. Se o epsilon for 1/10, quem é o delta? 1/10 sobre 5. E quanto é 1/10 sobre 5? 1 sobre 50. Isso, aí. Isso. Tô dizendo. Tá? Então tem esse delta maior do que 0 e agora vamos ao que interessa. Quanto tempo? 20. Dá uma parada.